Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a sua voz. Traz, ó Deus, a consciência, a nossa consciência, a verdade do Senhor. E que o teu Santo Espírito aplique no nosso coração a tua vontade. É o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Josué capítulo 23, a partir do versículo 1, que diz assim: Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus, e a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede, aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós, e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Vou repetir, hein? Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes, e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei, certamente, que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus.
e todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém e amém. Maravilha. Eu preciso de ajuda. Queria chamar o meu grande amigo Josimar aqui. Josimar, por favor, me dá uma força aqui, meu irmão. Você está vendo essa grande linha aqui? Josimar, pega aqui uma pontinha. Vai andando bem devagar para lá. Rapidinho, para aí. Essa linha, ela representa a nossa vida. Você está vendo? Anda mais um pouquinho. A gente não sabe a distância que tem a nossa vida. Peraí, Josimar. A nossa linha, a linha da nossa vida, nem sempre ela é assim. Vocês de casa estão vendo aí, coloca nos comentários. Eu aqui, né, youtuber agora, né? Dá o like aí. A gente nem sempre tem na nossa vida uma linha assim, limpa como essa. Às vezes, na nossa vida, volta um pouquinho aí, Jesus. Tem alguns nós. Vai lá, Josimar, anda mais um pouco aí. E aí, quando você pensa que os nós acabaram, tem mais um. Vai lá, Josimar, pode andar. Vai com vontade agora, pode ir. Isso. Passa bem perto aí do pessoal. E a gente não sabe até onde vai a nossa vida. Mas uma coisa é certa. Olha para a sua vida. Deus conhece a sua vida. A linha da nossa vida, o Senhor a conhece toda. E Ele nos ama, apesar dos laços que nós temos, apesar das dobras, dos machucados, das marcas, e por causa de todas elas, é que Ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e para nos resgatar. Deus conhece a linha da nossa vida. Queria chamar o Josimar aqui e vamos fazer uma coisa meio diferente. Uma salva de palmas aí para o Josimar. Josimar, você hoje foi um ator e tanto. Pode enrolar aí o carretel e desfaz os nós também, viu, Josimar? Ai, ai. Pessoal, uma coisa é certa. A vida, ela nos reserva algumas lutas, alguns nós que precisam ser desatados. Mas que bom que Deus nos ajuda a desatarmos os nossos nós. Sabe por quê? Porque Deus nos auxilia nas nossas batalhas. Deus nos ajuda nas nossas lutas. Deus nos ajuda a ressignificar os nós da nossa história. E Ele nos ajuda a olharmos para trás e olharmos para os nós da nossa vida, não com um olhar de dor, mas a ressignificarmos esses nós a partir da verdade do Evangelho e a partir do seu amor. O amor de Deus,
Aquilo que Deus faz na nossa vida nos ensina a olhar para o nosso passado de uma maneira diferente e a contemplar aquilo que deu errado e não nos frustrarmos mais e não nos penalizarmos mais. Já reparou como nós nos penalizamos com os erros do nosso passado? Com as dores da nossa história? Ah, mas se eu não tivesse feito isso. Ah, mas se eu não tivesse feito aquilo. Ah, mas se fulana não tivesse feito isso comigo, tudo seria diferente. Ei, o amor de Deus te ajuda, te ensina a olhar para o passado e aprender lições que serão preciosas para o seu futuro. Os nós do passado, eles existem para que nós possamos entender o profundo amor que Deus tem por nós. Eu queria que você fizesse uma viagem no tempo e olhasse para a linha da sua vida. Quais são os nós que mais te causaram dor até hoje? Nesse texto, a gente está aqui diante de uma história em que Josué, ele se despede do povo. Ele está aqui exortando o povo a se voltar para a palavra do Senhor. Ele estava prestes a morrer. Ele tinha cumprido uma grande e árdua missão. Agora o povo estava na terra prometida, num lugar de descanso, num lugar de viver a vida. Era a terra que Deus havia prometido para o seu povo. E ele chama, ele conclama o povo de Israel, em primeiro lugar, a olhar para a sua história. E esse é um exercício fundamental para mim e para você. Não termos medo de olhar e de revisitar o nosso passado. Mas nós precisamos olhar para o nosso passado e nos lembrarmos de que lá no passado, Deus lutou por mim. No meu passado, Deus lutou por mim. Você pode repetir isso comigo? No meu passado, Deus lutou por mim. Os versículos de 1 a 3 mostram isso para nós. Passado muito tempo depois de que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e falou para eles: eu já sou velho, já tenho muitos dias, e vocês já têm visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas as nações por causa de vocês, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vocês. Ou seja, olhem para o passado, reconheçam aquilo que Deus fez. As evidências de que Deus lutou por nós no passado são muitas. Nós, como povo de Deus, podemos dizer isso de carteirinha. A Bíblia fala sobre isso. O texto que acabamos de ler mostra que Deus lutou pelo seu povo no passado. Eles estavam super tranquilos agora na terra prometida, quando Josué relembra a eles que eles estavam naquela situação, porque no passado Deus havia lutado por eles. Quando a gente dá um passo à frente e vai para o Novo Testamento, a gente vê também que Deus, Ele lutou pela sua igreja, pelo novo Israel. Quando a gente olha para a história de Israel sempre foi uma história de guerras, nas quais Deus atuou. A gente tem aí, logo depois, o livro de Juízes. Eu gosto muito da história de Gideão malhando trigo no lagar, e Deus fala: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, vai, livra meu povo.
E foram inúmeras histórias, inúmeros personagens como Gideão, que Deus levantou para mostrar que Ele é o Deus que livra o seu povo nas batalhas. A história de Israel fala sobre isso. A história da igreja é uma história de lutas e de triunfo. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem pessoas que torcem pelo fracasso da igreja. Gente que torce pelo fracasso da igreja do Senhor Jesus. E o que pode motivar um coração a torcer pelo fracasso da igreja do Senhor Jesus? Às vezes nós nos deparamos com situações, e foram inúmeras vezes em que nós aqui como igreja passamos por lutas, por dificuldades. A pandemia, por exemplo, foi um grande um momento como esse. Eu me lembro aqui no dia 15 de março de 2020, nós cancelando os cultos da igreja, e a pergunta era: o que será de nós? Nós sabemos disso pela Bíblia, pela história e pela experiência. Quantas lutas nós já enfrentamos, mas nós vimos Deus lutando e batalhando pela sua igreja. A igreja do Senhor Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. E nós não podemos ser achados entre aqueles que almejam o mal da igreja. Nós somos igreja. Cada um de nós, pessoalmente, teve uma ou outra experiência de livramento e de dificuldades, aonde o Senhor nos livrou, aonde o Senhor nos redimiu, aonde o Senhor nos chamou pela mão. Quantas vezes, ao olharmos para a nossa experiência, para o nosso passado, nós podemos dizer com clareza: o Senhor me livrou, o Senhor me levou pela mão, o Senhor me blindou. Outro dia eu estava vindo para a igreja, domingo de manhã, cedinho, passando ali em frente à praça da Cidade de Deus, 3 garotos passaram na frente do meu carro, mandaram parar, e aí um pegou a arma e levantou para cima e deu um tiro. Minha esposa falou: que isso, André? Eu falei: calma, calma, Deus é conosco, calma. Quando nós olhamos para o passado, nós podemos nos lembrar de muitos livramentos que o Senhor já nos deu. As nossas batalhas, o Senhor mesmo tem lutado por nós. Mas no tempo em que vivemos, no momento em que estamos, hoje, aqui e agora, Deus também luta por nós. E dizer e reconhecer que Deus lutou por nós no passado, não é reconhecer que Ele não luta mais por nós hoje, não. Ele luta por nós hoje. Ele está trabalhando, Ele está agindo hoje na nossa vida, diante das muitas batalhas que a gente tem enfrentado. Eu queria que você pudesse elencar aí algumas batalhas que você tem travado hoje. Talvez você diga assim: poxa, lá no meu trabalho a coisa está muito difícil, estou vivendo uma grande batalha. Eu me lembro aqui, irmãos, de pessoas que lá atrás precisaram de ajuda e que hoje estão ajudando a outros, e que estão sendo um instrumento de Deus para mostrar a outros irmãos: ei, Deus está lutando a sua batalha. Israel, nessa época,
estava vivendo um tempo de muita calmaria, de muita tranquilidade, mas muitas lutas ainda viriam. Eles tinham muitas coisas a serem conquistadas. Os versículos de 4 a 10 mostram isso. E eles, assim como nós, eles deveriam se lembrar, em primeiro lugar, que foi Deus que os trouxe até aquela terra prometida. Deus estava guiando, Deus estava conduzindo. Em segundo lugar, eles deveriam se lembrar que Deus não muda. Não há no Senhor sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo. E Ele não é somente um Deus do passado. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa numa igreja, e essa pessoa, ela falava assim com um ar, com aquele sentimento do passado. Bom era no meu tempo, em que essa igreja era assim, assim, assada, tal e tudo mais. E quando o nosso coração às vezes é tomado por uma nostalgia, é como se a gente tivesse congelado para a realidade de que Deus age hoje. Meu irmão, minha irmã, você que já conhece Jesus há muito tempo, eu preciso dizer para você, bom não era lá atrás, quando você teve o seu encontro com Cristo. Não, bom é hoje. Lá atrás também foi uma bênção, mas hoje é uma bênção também, porque Deus continua sendo o mesmo Deus que te tocou lá atrás, o mesmo Deus que te converteu lá atrás, o mesmo Deus que te converteu naquela outra igreja, é o mesmo Deus que atua aqui e que fala hoje, comigo e com você. E às vezes a gente encaixota Deus nas nossas preferências pessoais. Bom era no passado, quando eu estava com os meus amigos A, B e C. Nossa, era uma bênção naquele tempo. Tal. Ei, você está encaixotando o agir de Deus, as pessoas que você convivia num tempo no passado? Mas bom era um tempo que eu era de uma igreja tal, quando me converti lá atrás. Poxa, aí tinha lá um negócio muito legal naquela igreja. Ei, preste atenção, talvez você precise conhecer mais a Bíblia e conhecer mais a Deus. Deus não habita em tendas ou em templos feitos por mãos. Ele é Senhor da história. Ele reúne o seu povo, os seus filhos. Mas Ele é Deus. Ele é Senhor. Talvez o que você precise seja ampliar a sua visão e reconhecer aquilo que Deus está fazendo hoje, no seu presente, na sua história. Os sinais que Deus tem revelado e trazido até você. Às vezes a gente luta com Deus. Deus está mostrando, Deus está falando, e a gente está dizendo assim, não, isso não, assim eu não quero, não. E a gente condiciona Deus às nossas preferências pessoais, achando que Deus só falava no passado, achando que Deus só falava no lugar tal. Ei, Deus é Deus. Ele é um Deus supranacional. Ele é um Deus que fala além das nossas limitações, dos nossos condicionamentos mentais. A ordem de Deus é diferente da nossa ordem. Eu me lembro daquele texto de Isaías, que diz assim, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus, eles vão muito além dos nossos pensamentos. Talvez, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui para você. Isso já aconteceu comigo. Às vezes Deus muda os nossos planos no presente. E Ele faz isso para mostrar que Ele é Deus e que Ele nos ama de uma maneira muito diferente da maneira como nós achávamos que Ele nos amava. E quando Deus muda os nossos planos, Ele nos dá
a possibilidade de, nesse lugar novo, nós desfrutarmos da boa mão do Senhor e do cuidado do Senhor, da chuva do Senhor que é derramada sobre nós. Deus muda, Deus direciona, Deus conduz a nossa vida. E o que a gente precisa é parar de brigar com Ele e se render. Senhor, eu me rendo. É triste observar que há uma gama enorme de cristãos que convivem de maneira indiferente a esse agir e a esse cuidado de Deus. Pessoas que no passado foram extremamente sensíveis para perceber aquilo que Deus fazia, mas hoje já não conseguem mais perceber. Pessoas que hoje, lamentavelmente, diante das lutas que têm enfrentado, se desesperam com facilidade. Ei, olha para o teu passado. Olha como o Senhor já te abençoou lá atrás. Ele continua batalhando por você, Ele continua agindo, Ele continua falando com você, Ele continua direcionando você, Ele continua dando sinais claros da sua graça, do seu amor. Isso demonstra a nossa pouca fé, quando a gente condiciona Deus a uma caixinha, quando a gente não consegue mais ver os seus livramentos, quando a gente não tem mais um coração sensível para discernir a sua doce voz e perceber os seus sinais. Talvez hoje você devesse fazer uma oração: Senhor, me faz enxergar os teus sinais. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. A mensagem vai rolar, mas a gente vai orar agora por isso. Vamos orar por isso? A gente precisa aprender a discernir os sinais de Deus. Baixe sua cabeça. Senhor, nós precisamos discernir os sinais do teu amor e do teu cuidado. Nos dá um coração sensível, Pai. Abre os nossos olhos para que a gente perceba e entenda que hoje, nas batalhas que a gente tem travado, nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Mas em terceiro e último lugar, nesse texto, Josué, ele aponta, ele fala para o povo que o Deus que caminhou com eles ao longo da história, o Deus que os sustentava naquele momento em que eles estavam vivendo, é também o Deus que continuaria lutando por eles mais adiante. Os versículos de 11 a 13, de 11 a 16 falam sobre isso, mas de 11 a 13, Deus promete a Israel que enquanto eles fossem fiéis, o Senhor continuaria agindo. Olha só o que acontece aqui, versículo 11: portanto empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vocês se desviarem e vos apegarem ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vocês se aparentardes, e com elas vocês se misturarem, e elas com vocês, saibam certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da presença de vocês, mas vocês serão por laço e rede e açoite. Preste atenção no que Deus está falando aqui. Vocês precisam entender que o Senhor lutará as nossas batalhas, mas nós precisamos agir com fidelidade. Há um versículo aqui muito, mas muito esclarecedor para nós, que é o versículo 14. Olha aí o versículo 14. Eu vou ler ipsilíteres esse versículo. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra,
E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu, de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Sabe o que Josué está falando aqui para o povo? Permaneçam fiéis ao Senhor. E se lembrem da promessa, porque tudo que Deus falou, Ele cumpriu. Tudo que Deus prometeu, Ele fez. Nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas promessas falharam. Se apeguem ao Senhor. Se apeguem ao Senhor. Caminhem em fidelidade. Não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Se voltem para o Senhor de todo o coração. Não é costume de Deus deixar a sua obra pela metade. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele continuará, Ele terminará essa obra. Ele lutou por mim, por você no passado. Ele luta por mim, por você no presente, mas Ele também lutará no futuro. Enquanto nós nos mantivermos fiéis aos seus mandamentos, nós viveremos a boa vontade que Ele tem para nós. Nós precisamos nos apegar ao Senhor. E lembre-se que Deus não falhará em nenhuma das suas promessas. Romanos, capítulo 8, versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quem poderá nos resistir? Nada, nem ninguém. E isso deve nos animar diante dos nossos desafios. Quais são as suas batalhas hoje? Quais são as lutas? Talvez a sua batalha seja uma batalha silenciosa. Uma batalha que aconteça hoje no campo das emoções. Deus batalha por você. Talvez a sua batalha hoje seja personificada numa pessoa. Ei, lembre-se, Deus batalha por você. Pode ser que a sua batalha seja um sistema. Ei, Deus é poderoso nas batalhas. Ele te sustentará em toda e qualquer situação. Lembre-se que Deus não poupou o seu Filho para que nós, por meio de Cristo, pudéssemos vencer a luta pelo pecado. Cristo venceu essa luta por nós. Hoje é dia de você descansar no Senhor. Senhor, eu vou voltar para casa hoje com essa certeza. Essa batalha é grande, mas eu sei que é o Senhor que luta por mim. Eu sei que o Senhor é o Deus das batalhas. Há um texto na Bíblia que conta a história do rei Josafá. E Josafá, quando o povo ia entrar numa batalha, eles começaram a louvar. Enquanto eles louvavam, o exército que os rodeava foi vencido. Porque a batalha é do Senhor. A batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. Qual é a sua batalha hoje? Eu gostaria de orar com você. Você que tem passado por uma grande batalha. Mas o Senhor está dizendo: ei, essa batalha não é sua. Antes de mais nada, essa é a minha batalha. Eu gostaria de pedir que você pudesse ficar de pé nessa hora. E nós vamos orar. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. E se você gostaria de uma oração especial,
queria que você viesse aqui à frente, você que tem lutado uma grande batalha. Eu queria orar por você aqui nessa noite. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pai de amor, nas tuas mãos nós colocamos a nossa vida. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida é do Senhor. O Senhor conhece tudo aquilo que tem intentado contra nós, mas nós sabemos que o Senhor é maior do que tudo. O Senhor jamais nos desamparará. O Senhor jamais nos deixará órfãos. Nós jamais estaremos sozinhos. A tua palavra, Senhor, nos ensina que se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque o Senhor estaria conosco. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor tem visto, ó Deus, cada luta, aquela luta profunda da alma, do coração. O Senhor conhece as lágrimas que muitas vezes são vertidas, são derramadas. O Senhor conhece a dimensão da dor, da preocupação, a ansiedade, mas tudo isso, Senhor, nessa noite, nós queremos colocar nas tuas mãos, Pai. A nossa vida é do Senhor, Pai. Nós somos teus filhos, Pai. Nós cremos no Senhor. E nós vimos hoje aqui na tua palavra que o Senhor esteve conosco no passado, está no presente, lutará conosco as batalhas do futuro. Ó Deus, derrama da tua paz sobre cada coração aqui, Senhor, como um bálsamo. Limpa, lava o nosso coração, coloca da tua esperança sobre a nossa vida, Senhor. Renova, restaura, cura, para a glória do teu nome, Senhor. Faz isso, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor tem poder para livrar e salvar. Ser com os teus filhos, Pai, e derrama da tua paz sobre nós. Que essa seja uma noite de cura, de renovo, de restauração, de conversão e de recomeço, para a glória do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Derrama, Senhor, do teu renovo sobre nós. E agora, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que a comunhão, que a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão, minha irmã, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dá um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. Diz: Deus está lutando as suas batalhas. Amém. Deus está lutando as suas batalhas. Você tem uma semana de bênção, de renovo, de paz, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.